Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um encontro aqui do seminário. Deu certo aí? Deixa eu ir mais para frente. Apareceu? É, Bom, hoje a gente vai começar a leitura do texto Lembrar, Repetir e Perlaborar, né? Do que vocês encontram aqui na tradução do cadê? Fundamentos da Clínica Psicanalítica, né, do Pedro Eduardo Tavares. Estou procurando o texto aqui. 151. Vocês vão ver que nós temos basicamente dois encontros para discutir esse texto, né? É um texto extremamente curto, né? Mas talvez a gente consiga passar ele durante a noite de hoje, né? No nosso encontro de hoje inteiro, talvez não. Mas com aquela pegada de sempre do seminário, né? A gente fazer as coisas sem pressa e com alguma qualidade, né? Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, que eu acho que é de extrema importância, só mudar aqui. Aí. Ah, tá. Por gentileza, todos deixem os vídeos ligados, quem puder, tá? Quem não puder, não tem problema nenhum, fiquem tranquilos, mas quem puder, vídeos ligados aí, que é melhor. Mas vamos lá, vamos começar então. No encontro de hoje, a gente vai discutir o texto Lembrar, Repetir e Perlaborar, publicado em 1914, do Freud. Agora, eu quero trazer algumas coisas para vocês de antemão, né, bom, às vezes quando a gente vai num seminário, assim, sobre o método clínico, né, fazer a leitura comentada, a discussão do texto, essa parte histórica do texto mesmo acaba passando batido, né? Então eu vou retomar com vocês algumas coisas que não sei se vocês já sabem ou não sabem, né? Se vocês já souberem, peço paciência. Se vocês ainda não sabem, peço paciência também para tentar entender um pouquinho o movimento histórico do Freud aqui. Para quem assistiu o seminário sobre a metapsicologia comigo, que já se encerrou, eu discuti com vocês a questão dos textos metapsicológicos, dos artigos metapsicológicos, né? O porquê que o Freud, naquela época, resolveu escrever aqueles textos, tá? Então, a justificativa se mantém. Qual é a justificativa? 1914, 15, 1913, 12, até 1917, 18, 19, o Freud ele estava aqui com três elementos de extrema importância na vida dele. Primeiro, ele estava achando que ia morrer, né? Botou na cabeça que ia morrer. Freud devia ter feito mais análise, eu acho. Que ele estava ali neuroticamente acreditando que ia morrer e tal, né? Aí a gente vê como a autoanálise não funciona, né? Que o Freud, tadinho. O que pensar de um cara que resolve não transar para não ter mais filho, né? Esse foi o Freud. Falou, ó, não vamos transar não, para não ter mais filho, né? É, Então começa por aí. Outra coisa, Primeira Guerra Mundial rolando, né? Mais ou menos ali na mesma época. Então o clima era extremamente agressivo dentro da Áustria, da Europa, de uma forma geral, né? Tava um clima muito pessimista. Então, o Freud fala, pô, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque senão daqui a pouco estoura a guerra, como aconteceu, e a gente vai perder aqui a minha criação, né, que é a psicanálise. E o terceiro ponto é uma... Aqui talvez seja, dentre os dois, dentre os três, né, que eu estou tentando trazer para vocês aqui,
o mais importante, o mais significativo, tá? Freud, nessa época, está discutindo com alguns colegas, alunos, analistas, né, a respeito da teoria e da técnica da psicanálise. Muitas dissidências, né, entre elas a dissidência de Jung, que foi o primeiro presidente da IPA, da Associação Psicanalítica Internacional, né? Jung, para quem não sabe, era o Freud chamava de príncipe herdeiro, e praticamente Jung vai com Freud, né, naquela viagem onde ele vai falar sobre o método, a psicanálise e o método psicanalítico, né, aquela viagem para Nova York em 1910. Depois o Freud volta e Jung vai mais uma vez para Nova York. Depois o Freud e Jung não foram para Nova York, foram para os Estados Unidos, se eu não me engano, em Colômbia ou Boston, agora não vou lembrar. Mas o Jung volta a convite, né, para Nova York, e quando ele vai para Nova York, ele faz as falas em nome do Freud, da psicanálise, ele omite a questão da sexualidade infantil e também a questão da libido, né, da pulsão de vida, de Eros. Aí o Freud fica putaço, né? E as coisas começam a ganhar um outro rumo na relação entre Freud e Jung, que já não estava lá aquelas coisas. Acontece que ali a gente tem muitas dissidências dentro da Associação Psicanalítica Internacional, e essas dissidências sempre foram muito sofríveis para Freud. Freud, ele, por mais que chegue para nós a ideia de um cara extremamente sisudo, né? Um velhinho que ou é do meu jeito ou não é, pelo menos essa é a imagem que chegava para mim do Freud. Não sei como é para vocês, né? Quando a gente começa a ler os textos do Freud, você vê que não é bem assim, né? O Freud ele escutava os colegas que estavam junto com ele e modificava a sua teoria, repensava a sua teoria, né? Tanto é que depois, em 1920, com o texto Além do Princípio do Prazer, ele pensa ali uma questão da segunda tópica, né? Então, tudo isso estava acontecendo aqui nessa época. Basicamente, a gente pode dizer, então, que o terceiro, né, golpe assim, que o Freud estava sofrendo, talvez fosse o pior de todos, que era justamente o golpe dentro da própria instituição que deveria zelar e cuidar da psicanálise, tá? Então, esse texto, ele faz parte dos artigos sobre a técnica, né? Que você pode encontrar aqui nos livros Fundamentos da Clínica Psicanalítica, né? Onde você vai ter os artigos sobre a técnica e alguns outros textos, tá? Os artigos sobre a técnica basicamente vão aqui de 1912, né? Até 1915. Os outros que estão aqui fazem parte aí dessa nova maneira de pensar os textos do Freud, que foi que está sendo, né, trabalhado pelo Pedro Eduardo Tavares e o Gilson Iannini nessa tradução aqui das obras incompletas do Freud. Alguma pergunta aqui? Não? Tá. Por que essa parte histórica é tão importante? Porque nesse texto, lembrar, repetir e elaborar, a gente já começa a ter alguns vislumbres do que vai ser depois de 1920 trabalhado com relação à questão da repetição, né? É, e também no texto inconsciente, onde nós trabalhamos ali no seminário da metapsicologia, quem quiser depois assistir o seminário da metapsicologia, pode entrar em contato comigo, que né, tem as gravações, tudo. Aí assiste as gravações depois, né? Tem o valor, claro, né? O pagamento do curso, mas depois vocês podem pegar as gravações. Bom, no texto inconsciente, o Freud vai dizer assim que tem algumas coisas inconscientes que são para sempre inconscientes, né? Ele vai inclusive demonstrar isso no texto, colocando ali a questão da representação coisa é, em relação com a representação palavra. O Lacan, depois, que é o autor que nós vamos estudar no segundo semestre, principalmente, ele vai pegar o conceito de significante e vai articular com aquilo que Freud chamou
no texto o inconsciente de representação palavra. Não representação coisa, mas representação palavra. Quando o Freud está trabalhando com a noção, com o conceito de representação coisa, ele está falando das Ding, ele está falando do recalcado originário, ele está falando de alguns elementos que jamais, jamais vão passar a consciência, que é impossível passar a consciência. Isso faz com que a gente possa pontuar, inclusive, uma diferença entre a psicanálise e a psicoterapia. Porque enquanto a psicoterapia busca trazer a consciência, ou fazer com que você tenha consciência dos seus comportamentos, sentimentos e por aí vai, sentimento sempre consciente, né, como vai dizer o Freud, afetos também, nunca inconsciente. Enquanto a psicoterapia vai tentar fazer você ter consciência disso tudo, a psicanálise ela vai se apoiar em um ponto, né, em algum elemento do inconsciente que causa uma série de problemas, sofrimento, mal-estar, sintoma, inibição, angústia, né, que embora seja inconsciente, é possível fazer algo com isso, né, mesmo que não passe pela consciência. E a raiz disso tudo, na clínica, está nesse texto aqui, né? Lembrar, repetir e perlaborar. Não sei se já tinham ouvido uma introdução do texto dessa maneira, né? É, ou pelo menos fazendo essa articulação que eu estou fazendo aqui com vocês, de que tem algo aqui nesse texto de um certo tipo de manejo clínico que dá para a gente já um vislumbre do que vai ser depois, né? Ou além do princípio do prazer. Ou ainda, um dos últimos textos que nós vamos ler do Freud aqui nesse seminário, o texto Construções em Análise. Esse sim a gente vai demorar bastante para ler. Eu falo isso, às vezes, em uma noite a gente lê o texto inteiro, né? Mas naquele texto a gente vai ver como que tem já aqui em 1914, né, o âmago do trabalho com isso que não é passível de ser tornado consciente, que tem a ver com a repetição. Hum? Alguma pergunta até aqui? Não, mas eu queria comentar Hum, que eu tenho essa experiência exata de ter o conteúdo trabalhado que não passou pela consciência no início do meu processo de análise, em que eu não sabia que era análise, né? Eu comecei um processo de terapia, que eu, né, nomeava de terapia, e ao longo do percurso é que eu fui sabendo que era psicanálise e ao ponto de eu me interessar e fazer o meu percurso também, a minha formação. Então, eu estava justamente esses dias, essas últimas sessões, assim, recapitulando como era o meu discurso, o que é que eu trazia, do que é que eu falava e que pouco veio à consciência, mas que muito foi trabalhado, assim, nessa fase inicial, sabe? Eu estava justamente buscando nisso e agora chegou esse momento aqui que vai ser bem interessante, assim. vamos lá. É, deixa eu marcar aqui. Ô, Marco, Oi. uma dúvida. Você falou da relação do significante com a representação palavra e Hum. da questão da representação coisa, essa ligação com o Lacan. Você pode só repetir essa parte, por favor? É. O Freud, no texto O Inconsciente, não nesse texto necessariamente apenas, tá? Você pode pegar isso lá nas afasias, né? Tem outros textos também do Freud que ele vai trabalhar com essa dimensão. O Freud está fazendo uma separação muito importante entre representação coisa e representação palavra. No texto do inconsciente, principalmente no finalzinho do texto, lá na última página do texto, né? Se eu não me engano, quem estava no seminário vai lembrar aqui agora. Na última página do texto, Freud vai dizer da representação coisa e representação palavra, falando que a representação palavra é isso que a gente fala, né, que a gente escuta, tá? Tem a ver com a questão consciente, tá? Ou a possibilidade de consciência. Já a representação coisa vai estar sempre ali como o traço, como aquele elemento
né, que sem ele não é possível a representação palavra, tá? E isso a gente vai ler depois no Lacan. O Lacan ele vai trabalhar com a dimensão do significante, claro que a partir de uma leitura lá do estruturalismo, né, do Lévi-Strauss e da linguística de Fernand Saussure, não apenas, né? Se a gente pegar o livro do que foi ganhador do prêmio Jabuti, do Clayton Andrade, Lacan chinês, a gente vê ali esse movimento que o Clayton faz para mostrar como Lacan pegava da escrita chinesa, né, para pensar esses elementos da linguagem também. Mas ali, nesse primeiro momento do Lacan, fica muito claro que o que o Lacan está chamando de significante, né, a gente pode fazer uma ponte tranquilamente no texto inconsciente com representação palavra, tá? Beleza? Respondi? Respondeu na questão do significante em relação à representação palavra e a articulação do Lacan em relação à representação coisa. Ele faz essa conexão também? Aí eu sugiro pegar o seminário 7, onde o Lacan faz a diferença entre das Ding e de Sartre, no Freud. Que o Lacan ele pega esses dois elementos, né, e começa a discutir ali entre a coisa, né, e o invólucro da coisa, seria mais ou menos isso, né, das Ding de Sartre, tá? Já que você está com gás, eu sugiro pegar o texto do Lacan e avançar aí na discussão, tá Tá bom? bom, obrigada. Nada. Mas ele fala assim, tá. Eu não sei se vocês já ouviram falar de que Freud, do começo ao fim da obra, ele pretende ou aplica a mesma coisa, né? Como se a psicanálise, desde o começo até o fim, fosse tão somente a mesma coisa, a mesma técnica, o mesmo resultado, os mesmos efeitos, né? Quem fala isso não lê Freud. A gente já começa por aí. Por quê? Porque em vários textos do Freud, especificamente ali nos artigos metapsicológicos, né, o Freud vai dizer justamente com relação à psicanálise enquanto uma ciência, né? E ele vai começar a colocar os conceitos científicos como algo que pode ser mudado de acordo com as observações. Aqui nesse texto, Lembrar, Repetir e Perelaborar, de 1914, o Freud vai falar a mesmíssima coisa com relação à técnica psicanalítica, né? Então, o que nós temos aqui é um paralelo entre a teoria e a técnica, né? Enquanto na teoria você tem sim modificações significativas e importantes, na técnica, conforme vai se passando o tempo, vai se modificando a teoria, vai se pensando novos fenômenos, você também tem alterações significativas, né? Então, página 151. Lembrar, repetir e perlaborar. Não me parece supérfluo advertir constantemente os aprendizes das transformações profundas que a técnica psicanalítica sofreu desde os seus primórdios. Primeiro, na fase da catarse de Breuer, o foco se dava sobre o momento da formação dos sintomas, e havia o esforço consequente em deixar reproduzir os processos psíquicos daquela situação para depois conduzi-los a um decurso, através da atividade consciente. Então, que nesse momento, o Freud ele mostra para a gente o seguinte: na época da catarse do Breuer, né, se priorizava na relação com o terapeuta, apareceu o sintoma. Uma coisa bem bacana aqui é aquele conceito da análise do comportamento de evocar o comportamento-alvo problemático na relação com o terapeuta. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui, né? E a partir do momento em que esse comportamento aparece, procura-se, né, através de elementos conscientes, tá? Mostrar para o paciente, então, o que que acontece com ele. Seria mais ou menos aquilo que muita gente faz
achando que é psicanálise, quando na verdade não é. Como, por exemplo, acontece alguma coisa na transferência, aí o analista fala: Olha, tá vendo o que você está fazendo comigo? É a mesma coisa que você faz com seu pai. Foda-se, né? Isso resolve alguma coisa? Não, pelo contrário. O que a gente costuma ver na clínica, se isso acontece, é um aumento da resistência. Não é a resolução do problema. Naquela época, lembrar e abreagir eram os objetivos a serem atingidos por meio do estado hipnótico. Vamos lá. Lá na época do Breuer, né? Lembrar das coisas, tá? E depois você passar isso conscientemente para os pacientes, falar para os pacientes, né? Era o objetivo que se buscava atingir a partir da catarse, da hipnose, por aí vai. Depois, após a renúncia à hipnose, tornava-se premente a tarefa de inferir, a partir das ocorrências livres do analisando, aquilo que ele não conseguia lembrar. Através do trabalho de interpretação e da comunicação de seus resultados ao paciente, objetivava-se contornar a resistência. Manter-se o foco sobre a preparação para situações da formação de sintomas e daqueles outros que surgiram por trás do momento do adoecimento. A abreação ficou em segundo plano e parecia substituída pelo dispêndio de trabalho que o analisando tinha de fazer para a superação da crítica contra suas ocorrências, seguindo a regra fundamental da psicanálise. Gente, isso aqui é muito legal, tá? Daqui a pouco eu comento. Superação esta que lhe era imputada. Então vamos lá. Muita coisa aqui. Primeiro, quando eu falei para vocês sobre a regra fundamental, que a regra fundamental, a associação livre de ideias, não é falar qualquer coisa que vem à cabeça, como muita gente pensa, mas é justamente, né, você permitir com que o paciente, através da fala dele, tá, possa ter liberdade para escutar o que ele está dizendo. Veja, não é escutar o que o analista diz, é escutar o que ele está dizendo. E nesse escutar o que ele está dizendo, ele perceber que disse coisas além daquilo que ele havia planejado, que ele pretendia, que ele queria. Aparecem outras coisas, né, que muitas vezes não deveriam aparecer. Aqui nós estamos falando de associação livre de ideias, ou seja, a associação livre de ideias como regra fundamental é, antes de mais nada, né, esse movimento de associar ideias muitas vezes totalmente desconexas, desconexas mesmo, que não tem nenhuma relação uma com a outra, né? E não simplesmente falar. Hum? O termo que o Freud usa para falar disso daqui, ó, ocorrências. Aquilo que ocorre. Está falando alguma coisa, de repente te passa uma coisa na cabeça, e aí, geralmente, no nosso dia a dia, o que que a gente faz quando passa uma coisa na nossa cabeça? A gente fala o que passa na nossa cabeça? Geralmente não. A gente faz o quê? Não, depois eu falo isso. Nossa, lembrei. Será que a janela de casa está fechada? Né? Não são essas coisas que acontecem com a gente? A ideia que o Freud está trazendo aqui de associação livre de ideias não é falar tudo que vem à cabeça, mas é, através da recomendação, fale tudo que vem à cabeça, fale tudo que sente, fale tudo que você pensa, coloca para fora. Essa recomendação espera-se com que, ao falar tudo que vem à cabeça, inclusive e principalmente essas ocorrências, esses elementos distorcidos, distoantes, isso que escapa, né, dessa lógica que a gente muitas vezes tem consciente das coisas, espera-se que isso revele algo para além daquilo que se gostaria de ter dito. Muito difícil? Tá complicado? Mais ou menos?
O analista, com as suas intervenções, procura produzir, tá? O efeito da associação livre de ideias no discurso do paciente, ok? Eu não entendi isso que você acabou de falar. Foi? Eu não consegui entender o que você acabou de falar. Você pode repetir? O analista, com as suas intervenções, tá? Procura produzir como efeito a associação livre de ideias no discurso do paciente. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês com isso é que o analista ele está ali como ponto central. No texto que a gente vai ler do Lacan depois, que é a direção do tratamento e os princípios do seu poder, o Lacan, ele, bem no começo, ele vai falar assim: o psicanalista dirige o tratamento, não a consciência do paciente. É esse o ponto. A gente não dirige para onde o paciente vai falar, o que o paciente deve dizer. A gente não fala, olha, semana passada você me falou disso, disso, disso. Vamos voltar naquele assunto? Não. Né? A ideia é que seja o mais livre possível. Nas entrevistas preliminares, principalmente ali nas primeiras sessões, eu costumo trabalhar com os pacientes de uma forma um pouco mais leve, né? Quando a pessoa está ali mais ou menos, né, meio perdida, então eu falo, como é que foi da nossa última sessão? Não é para falar, ah, essa semana, tal, começa a relatar. Às vezes isso acontece, mas a gente vai manejando o tratamento para que isso não aconteça mais. Mas a gente pergunta assim, o que sentiu, né? Aconteceu alguma coisa assim significativa na sessão que você ficou pensando, que produziu algum efeito em você, né? Pasmem, 99,999% das pessoas, desde a primeira sessão, já entendem que a psicanálise é outra coisa. Porque começam a viver na pele esse movimento, né? A partir da intervenção do analista, tá? Diga, Camila. Você falou sobre nas entrevistas preliminares, onde fica uma coisa mais tranquila, né? Você pode até estar perguntando sobre a última sessão, enfim, mas às vezes acontece de virar um relatório semanal. E aí você tem que cortar isso e dirigir o tratamento no sentido de que isso não aconteça, de que o paciente não venha na tua frente e conte como foi a semana dele, ou pelo menos não todas as vezes. É, como fazer isso se o paciente sempre faz isso? Ah, supervisão. Tá. Por quê? Porque às vezes você pode estar entrando num movimento obsessivo do paciente, né? E aí a direção vai ser uma. Às vezes o que está se montando ali é um discurso universitário. A intervenção vai ser outra. Entendeu? Aí você vai ter que ir na supervisão para ver o que está acontecendo. Tá? Construir o caso em supervisão. Tá. Ok? Uhum. Por que que eu estou falando de supervisão, gente? Ah, porque eu não quero dizer? Não, é pelo simples fato de que, de fato, cada paciente é um paciente. Então a gente precisa construir o caso para ver aonde que está pegando para o analista, né? E o que está rolando ali de demanda, né? Na relação transferencial, por onde intervir, tá? Jaqueline, diga. Mas mesmo com o paciente falando sobre um relatório semanal, é possível o analista conduzir um processo ali. Se ele vem, ele relata uma coisa do final de semana, da semana, e aí ele vai. É porque eu acredito muito na escuta como uma escuta de elementos. Então, se você está com a escuta conectada, ativa com esse falante, você vai ouvir os elementos com que ele conta a história que ele conta. Tá. E a partir disso, poder falar. Então, mas me conta o que é
esse incômodo que você está falando do seu irmão? O que que é que Não, tem ali? vamos lá. Eu Aí vai. concordo com você, tá? Uhum. O analista ele tem que ter essa escuta e por isso que eu falei para vocês, a associação livre de ideias, ela é efeito da intervenção do analista. Uhum. Ela não vai se dar automaticamente. Ninguém associa livremente sozinho. Então, aí é que tá. Quando a gente escuta, não sei os demais, mas quando a gente escuta a associação livre de ideias, parece que o paciente vai sentar ali no divã ou vai entrar na câmera diante de você, e aí ele vai falar. Aí tem uma questão que a gente fala assim, tipo, Freud abandonou a análise, desculpa, a hipnose, porque quem trabalha é o paciente, não é o analista. Aí dá a impressão, assim, né, quando a gente escuta, assim, um pouco menos de leitura, uma pessoa mais iniciante, de que isso está feito, o paciente vai vir associando livremente, que eu só vou sentar ali e É, ouvir. E não é, é, é um trabalho feito a dois, é uma dança a exatamente. dois ali. Então, ele traz um relato da semana, e aí você vai ouvindo né? A voz fica. Começa sabe? Percebe que a pessoa tem todo um conjunto de coisas que acontecem ali que têm de ser olhadas, analisadas, né? Sim, sim. A partir das nossas intervenções enquanto analistas, a gente vai ver o que escapa, o que produz. E veja, o paciente vinha. Por isso que eu falei, é legal levar para supervisão para saber aonde intervir, como intervir, né? O que tá se montando ali de discurso também. Porque às vezes, por se produzir um discurso universitário, você não vai ter ali, dependendo da intervenção que você faz, não vai produzir um efeito de giro de discurso para aparecer o discurso da histérica, que é o discurso do analisante. Às vezes, dependendo de como você intervir, vai reafirmar o discurso universitário e romper com a transferência. Por isso é importante levar isso para a supervisão, né? Porque não é de qualquer maneira que nós vamos intervir, né, no paciente. A gente não tem aqui um modelo ideal de intervenção, entende? Mas eu concordo com você já, que é quando as pessoas falam, porque não é o analista que trabalha, é o analisante. Eu tenho um pouco de preguiça disso, na verdade, porque assim, o Freud vai dizer o tempo inteiro, que o analista está até o pescoço enrolado ali na análise, né? Tanto é que ele vai chamar o quê? Neurose de transferência. Você faz parte do problema do paciente. Essa que é a sacada do Freud, né? Então, assim, é trabalho, sim, é muito trabalho, inclusive. Inclusive, é um puta de um trabalho para você ocupar um lugar, tá? É muito específico na relação transferencial. E ocupando esse lugar, não se aproveitar desse lugar, não agir a partir desse lugar. Então, por exemplo, posso dizer aqui tranquilamente para vocês, né? Enquanto o Freud estava aqui na catarse do Breuer e tal, o que rolava aqui, né? A interpretação e comunicação dos resultados ao paciente, tal, o que rolava aqui era o Freud, né? E aqui ele fala, né? Eu falei nas aulas passadas disso, né? É, objetivava-se contornar a resistência, né? Contornar o recalque, um bypass do recalque, não era uma coisa para elaborar, para de fato suspender o recalque. Aqui, com certeza absoluta, está muito mais no campo da psicoterapia do que no campo da psicanálise. Por quê? Porque o analista diz ao paciente. O analista está ali no lugar de mestre e respondendo desse lugar. Ah, eu estou assistindo o The Chosen, né, com a minha namorada, e, e aí é muito legal, porque eu lembrei aqui agora da fala do Daniel Omar Pérez, né? Vocês querem saber o que é o que é um ato analítico? É quando Jesus está na cruz e aí ele fala:
meu pai, por que me abandonaste? E o que Deus Pai fala para Jesus? Vocês lembram dessa parte da Bíblia? Não, esse é o Jesus que fala. Silêncio. Aí é o lugar do analista. É endereçado a Deus. Ou podemos chamar de analista. Quer queira ou não, a gente ocupa, de alguma maneira, esse lugar privilegiado. Ou vocês acham que o que vocês dizem na análise, os seus analisantes não viram nas melhores e piores brigas e diz, bem que o meu analista disse que você... Vocês já fizeram isso já com as pessoas que vocês amam, já? Usando o analista de... É, Porque eu falei na minha mão. é. Se vocês nunca fizeram isso, vocês estão fazendo análise errado, né? O analista está aí para isso, inclusive, principalmente no começo. Nos primeiros momentos da análise, é para isso que o analista serve, para levar a culpa. Não, não sou eu que estou querendo me separar, é meu analista que falou que isso aqui não vai dar certo nunca, né? Não, pai, ó, não sou eu que não estou querendo trabalhar, é meu analista que falou que eu não dou conta, né? Juliana, diga. Eu tenho uma experiência engraçada que é meio o contrário, assim, é de quando eu melhorei da depressão, né, que a gente sabe que efeitos, né, e cura não é o objetivo, mas enfim, é a forma como, né, a minha família percebe isso. E aí a minha mãe falava, eu quero conhecer seu terapeuta, eu quero dar um presente para ele, se eu encontrar ele, eu vou me ajoelhar nos pés dele. Eu falei, mamãe, calma, né? Mas é essa visão mesmo, né? De quando a gente olha para essa figura aí que fez uma intervenção quase divina, assim, né? De ajudar você a resolver uma coisa. Mas eu tenho as aventuras que eu chegava para contar, né? Das brigas que eu pegava e aí para contar e, e trazer Então, ali. eu acho que o ponto mais importante aqui, e esse, eu estou falando aqui para vocês do trabalho do analista, né? Porque a Jaque colocou uma questão ali bem importante e estamos retomando ela. Acho que o ponto bacana da gente pensar no trabalho do analista aqui tem a ver justamente com isso, né? O analista trabalha, ele trabalha muito. Hum? O maior trabalho do analista é o tempo inteiro sobre si mesmo, para não esquecer em momento algum. Diz que um dos imperadores de Roma tinha um servo que ficava atrás dele o tempo inteiro, falando no ouvido dele: Você é só um homem. Você é só um homem. Né? Quando toda Roma colocava ele no lugar de Deus, de uma divindade, todo o Império Romano. Eu não sei se isso é verdade ou não, né? Mas isso está na história. E talvez esse seja o ponto. A gente tem que saber muito bem que nós não somos absolutamente nada daquilo que o analisante projeta, diz, espera, imagina, quer. Então, não responder à demanda desse paciente é o único caminho ético que nós temos. Não é que nós não queremos. Muitas vezes queremos ajudar os pacientes, mas a gente tem que reconhecer que nós não somos aquilo que o paciente espera, nem quer, nem precisa, né? E tudo que a gente pode ofertar para o paciente é esse espaço. Fala. E a partir daí, dirigir um tratamento. Um tratamento esse aonde, naquilo que o paciente diz, fazer intervenções precisas para que ele possa dizer algo além do que ele esperava, do que ele gostaria. Aqui é a Associação Livre de Ideias.
Marcelo, diga, você levantou a mãozinha aí, já baixou? O que que... Não, eu levantei, sim. Boa noite. Então, eu acho que essa discussão ela é muito interessante porque, resgatando a fala acho que foi da Jaqueline, né? Que às vezes as pessoas pensam que quando se é uma fala muito simplista, porque é o analisante que vai trabalhar e não o analista. Mas aí a gente tem que pegar esse outro ponto, né? Como o Marco já bem disse, que o analista ele trabalha de muitas formas também. Não é só no momento da sessão ali, fazendo essa escuta, sustentando esse lugar que é muito dificultoso, mas também fora, né? Na supervisão, escrevendo caso, buscando, fazendo leitura. Então, acaba sendo um trabalho que realmente é a dois, porque se não tem analisante para falar, não vai ter analista para dirigir o tratamento, né? E o Freud ele passa a vida inteira tentando melhorar aquilo que ele descobre lá em 1890 e tanto, como que ele poderia fazer isso? Porque o Freud ele começa com a hipnose, e aí, se vocês retornarem aquele caso da Amy Von, é a partir dali que o Freud descobre essa tal associação livre. É, é um caso muito importante da psicanálise. Eu acho que mais importante até que da própria Naor. Porque o Freud ali, com a M. Von, ele tenta apagar ideias fixas, ou ideias traumatizantes, como ele vai chamar. E aí o Como que Freud é que percebe que não. como que o pessoal da TCC chama? Não é ideia Ih, rapaz, eu fixa. não lembro. Eu não lembro. Crenças, né? Pensamento automático, sei Crenças lá. limitantes, Crenças, crenças crenças limitantes, né? limitantes. Tem que dar um texto do Freud para os É, caras verem e falar, cara, vocês acham que vocês estão atualizados? Olha aqui, ó, 1800 aqui. Pois é, o Freud já estava falando isso há muito tempo. E aí, quando o Freud ele percebe, né, que antes da hipnose, aquilo que a Amy Von fazia no momento das massagens era muito mais interessante do que o que ela falava em hipnose. E aí o Freud percebe que aquilo que ele tentava apagar em hipnose sempre retornava depois. E aí a Amy Von dizia que não lembrava, que ela sabia disso. E é a partir daí que Uhum. o Freud vê que a hipnose não funciona, né? E Então, por nesse quê? texto aqui, recordar, repetir, hiperlaborar, o Freud, de alguma forma que está sempre retornando, ele percebe isso também, né? Que esse retorno ele está sempre se dando. E aí o problema para o Freud era como que isso se dava, né? Por que que uma coisa tanto se eu não tenho consciência? Eu estava até dando na semana passada uma aula sobre esse texto do consciente, que é muito bom. E aí uma das alunas perguntou, né? Tipo assim, Marcelo, mas as coisas que acontecem com a gente, elas não somem, elas não se apagam, elas vão para o inconsciente, como é que isso funciona? E é uma questão muito importante que o Freud ele passa a vida toda tentando debater isso, porque assim, vamos supor que teve um acontecimento, aí tava eu e Marco junto nesse espaço. E aí o tempo passou e eu esqueci totalmente dessa situação. E aí, em algum momento, o Marco conta, e eu digo assim: ah, rapaz, é verdade, lembrei disso agora. Então, isso estava esquecido, estava apagado, ou isso estava no meio inconsciente. Assim como acontece dentro da análise também, né? Que você vai falando, 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 e você vai deixando muitas lacunas, e aí, de repente, em uma outra sessão, você retorna assim: ah, aquilo que eu falei na sessão passada, eu lembrei disso aqui agora. Né? Então, esse funcionamento do nosso aparelho psíquico é algo muito complexo. Né? E aí, por isso que o Freud nesse momento metapsicológico, ele vai trabalhar tão bem essas questões, né, nessa tentativa de talvez tentar fazer um esboço melhor daquilo que acontecia com a gente. Mas enfim, é uma É, discussão muito boa. no que você está falando aqui agora vai chegar na técnica atual, né? Que é justamente isso que você está colocando. Vamos lembrar, pessoal, que desde lá do começo eu estou apontando para vocês qual é o objetivo do tratamento psicanalítico do começo ao fim na obra do Freud. Vocês lembram qual é? Ou já esqueceram? Suspensão do recalque. Suspensão do recalque, ótimo. Vamos lá. Ó, por fim, constitui essa técnica atual. Atual, já não é mais, mas ainda tem. Então, em 1914, né? Estamos em 1914. Por fim, constitui essa técnica atual coerente
em que o médico abdica do estabelecimento de um determinado momento ou problema e se contenta em estudar a superfície psíquica do analisando. Gente, muito legal. Como é que a gente estuda a superfície psíquica do analisando? É indo para as profundezas? Não. É indo para os, sei lá, para o imaginário, assim, para a fantasia? Não. É aonde? Naquilo que o paciente fala. A fala como superfície. As palavras como superfície. Não tem nada para dentro, para baixo, para o fundo. A gente trabalha com as palavras, com o dizer, usando a arte da interpretação basicamente para reconhecer as resistências que surgem ali e para torná-las conscientes para o paciente. Então, a gente não vai interpretar para dizer assim, olha, isso aqui, porque as pessoas acham que é assim que funciona, né? Isso aqui é édipo e não sei o quê. Olha, isso aqui tem a ver com a sua infância, o seu pai, a sua mãe. Esses tempos eu recebi um paciente que passou por um psicanalista, bem entre aspas, né? Ah, gente, vai dar até preguiça cara, essa história, mas até caiu o negócio. Mas vai ser importante para entenderem o que acontece. Como é que esse negócio vai parar? Vai ser importante para vocês entenderem como acontece. O cara chega para mim e começa a falar da análise que ele fez com uma mulher, psicanalista, extremamente bem recomendada na cidade de Ponta Grossa, aqui no Paraná. Essa psicanalista, que era professora, não sei o que, aí a gente vai vendo por que que a psicanálise está em maus lençóis da universidade, né? Professora universitária, que dá aula, não sei o quê. Diz que sentou com ele e depois de algumas sessões virou e falou assim: Me conta o que aconteceu com você na tua primeira infância, mais ou menos até os 7 anos de idade, porque deve ter tido um trauma ali muito significativo. O cara falou: Eu adoraria, mas eu não lembro. Gente, se fizesse essa pergunta para mim, não sei nem assim, eu acho que eu pagaria para ir embora e nunca mais voltar. Esse cara insiste, né? Vai mais algumas vezes, aí depois ela fala assim: Olha, eu tenho certeza que deve ter acontecido algum abuso, algum assédio. Porque acha. Tem aí em Maringá também. Aline do céu. Conta quem é. Manda no privado aqui pra gente ficar meio atento. Mas, ó, manda na privada, né? A ideia aqui é mais ou menos essa. É uma estereotipia de uma interpretação na qual o analista está no lugar de mestre. Então, análise nenhuma aqui. O que nós temos é alguém no lugar de mestre dizendo ao paciente o que é, o que não é, o que está certo, o que está errado, como deve ser feito, como não deve ser feito. Inclusive, dirigindo a consciência do paciente. Me fala lá quando você tem 7 anos de idade. Não lembro. Mesmo que tiver alguma coisa que o cara lembre, isso vai dar efeito de resistência. É simples. Lê o Freud, né? Esse é um dos exemplos. Tenho vários, né? Aqui a Luciana colocou: as pessoas não sabem que o analista sério é um picareta. Sim, Luciana, tá vendo como é importante o nosso trabalho aqui do seminário, após do ESP, que você vai participar agora? Olha eu fazendo jabá da pós do ESP. Após do ESP, né? Com analistas sérios, reconhecidos nas escolas, nas instituições. Porque se a gente não mostra o que de fato é a psicanálise, lendo o texto, falando, gente, comparem a análise de vocês com o que está escrito aqui. Se a gente não faz isso, vai continuar os picareta falando. Teve uma vez que eu vi um vídeo de uma mulher, psicanalista super fodona. Alguns pacientes que vinham para mim, né, na época da pandemia, online, assim, mandava vídeo dela. Eu adoro essa mulher, porque eu tô na instituição dela. A outro lá formado, psicanalista por ela, tal. E aí mandaram o vídeo dela, ela falando, porque o subconsciente das pessoas.
Aí eu falei, olha, me desculpa, essa pessoa nunca leu o Inconsciente do Freud, está dando uma aula totalmente equivocada. Não, imagina, porque ela, não sei o quê, eu até esqueci o nome dela, senão eu falava, uma boa. Aí eu falei, olha, tá aqui. Aí eu peguei o texto e mostrei lá, ó, não há afetos, sentimentos inconscientes. Não existe subconsciente para psicanálise. É um termo equivocado. Ah, Aline, eu conheço ela. Nossa, que pena. Que pena. Ela é muito conhecida mesmo. A minha mãe É. fez análise com ela. Nossa, pra minha mãe conseguir sair, parar de fazer análise com ela foi, tipo, difícil. Ela não deixava minha mãe sair, parar de fazer análise com ela. Tipo, Mas nossa, é vinculada ao SEDES, não é? eu não sei se ela é vinculada ao SEDS. Deve ser, formação com o pessoal do SEDES lá. Que esse negócio de interpretar assim, a gente escuta bastante com o pessoal do SEDES, que é uma psicanálise mais de orientação inglesa. Sim, nossa, eu sei que minha mãe também se transformou em outra pessoa, assim. Tipo, a minha mãe tava uma pessoa, não sei. Tem uma Eu sei que a gente psicanalista. tem que fazer análise pra gente, né? Não é pros outros. Mas nem minha mãe tava se aguentando. E ela, assim, ela dava aula no Sesumar e a gente, nossa, eu achava ela maravilhosa, mas daí depois disso, e depois de outras pessoas relatando também que fizeram análise com ela, fiquei chocada. Eu não sabia E disso dela, assim, não, vou saber porque daí eu não encaminho. Mas aqui e em ela Londrina tem uma analista que ela virou para uma amiga minha e falou assim: olha, independente do que aconteça na relação com a tua mãe, você tem que entender que talvez isso seja um vínculo de vidas passadas. Não, foi antes da constelação familiar. Foi antes, assim. Aí você vai ter que suportar ela, né, nessa vida, talvez em outras. Eu não sei, ela falava assim, eu não sei no que você acredita, né? Mas pouco importa no que você acredita. Gente, por favor, psicanalista, concursada, professora da UEM. Vamos ficar por aqui, né, gente? Se eu contar as fofocas para são 15 anos de fofoca, gente, é bastante. Diga, Jaque. Essa frase aqui, a superfície psíquica do analisando, aí já cai por terra essa ideia de subconsciente, não é? Uhum, Já questiona essa ideia, né? Tipo, a existência, né, de um, claro que eu acredito que nenhum dos colegas aqui usa esse termo, né, mas aqui já, né, nos meandros do nosso estudo aqui já dá para ter uma ideia, né? E acho que questiona, inclusive, a ideia de inconsciente, da O, investigação, não a ideia do inconsciente, mas da possibilidade da investigação do inconsciente, né? o Jaque, por isso que eu acho tão importante nesses seminários, quando eu faço, né, a divulgação, nesse ponto, da gente poder retomar os fundamentos da psicanálise, ler linha a linha, discutir o texto, né? Porque muito daquilo que ensinam por aí não tem nada a ver com o que está aqui. E se a gente não sabe, a gente vai acreditar. Ah, Marco, mas o Lacan foi dissidente do Freud também. Tá, tudo bem, foi. Ele inventa umas coisas dele, inventa. Qual o problema? Nenhum. Mas ele fala: ó, aqui é o meu trabalho. O Winnicott é a mesma coisa. Ó, para neurose temos Freud. Para criança, psicose e outros, precisamos de outra coisa. Não é?
Melanie Klein, quando ela antecipa o Édipo, começa a trabalhar a posição depressiva, posição esquizoparanoide, ela está falando é a teoria dela, não é freudiana. Margaret Mahler, com autismo normal, fase autística normal, antecipando ainda mais algumas questões que a... Acabei de falar o nome da mulher. Melanie Klein, Melanie obrigado. Klein. Eu vi, foi feito de pensamento aqui. Antecipando, antes, né, da fase esquizoparanoide, né? Ó, a fase depressiva normal. Joyce McDougall, com psicossomática, também, outra teoria, né? Tá bom. Se você vai inventar uma teoria, que você invente uma teoria muito bem respaldada, teoricamente, nos gigantes que nós temos aí na psicanálise. O que a maioria das pessoas fazem hoje em dia é tirar do cu, né? Com perdão da expressão. Ou sem o perdão também, porque não faz o menor sentido as coisas que o pessoal faz. E aparece aí 10 mil seguidores no Instagram, 200 mil, e só fala besteira. Hum, vamos lá, que agora, tá vendo? Eu falei para vocês que não ia dar tempo de ver o texto inteiro. Esse é um texto muito gostoso e muito importante. Acabou o vinho, acaba o seminário hoje, tá? Fique tranquilo, tem meia garrafa ainda. Vai mais uns 20 minutos. Vamos lá. Instala-se, então, desculpa. Por fim, constitui-se a técnica atual coerente em que o médico abdica do estabelecimento de um determinado momento ou problema, sai dessa ideia de psicoterapia breve que nós temos hoje, focada em um determinado problema, um determinado momento, e se contenta em estudar a superfície psíquica do analisando, usando a arte da interpretação basicamente para reconhecer as existências que surgem ali e para torná-las conscientes para o paciente. Instala-se, então, um novo tipo de divisão do trabalho. O médico revela as resistências que eram desconhecidas do paciente. Como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, o paciente fala, 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 fala e nunca fala do pai. De repente, em algum momento, o paciente fala do pai, meu pai não manda, não tem nem aí, nem aparece, né? Tá. E aí, em determinado momento, o paciente fala assim, que falta que eu sinto do meu pai. Aí você pode dizer, é difícil para você falar do teu pai, né? Por que será? Nunca fala do teu pai? Quando fala, é, rebaixando ele, né? Como meu pai, e agora diz que tem saudade. Mas o que que aconteceu? Ah, vai ter coisa aí. Mas é a gente que vai dizer, realmente, você tem um problema com teu pai edípico, você queria matar ele, né? E como não matou, simbolicamente, não, calma, né? Aí o analista já vai se defendendo da própria interpretação que faz, né? E eu acho engraçado isso, quando às vezes o analista fala, olha, você precisa matar simbolicamente. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Não é analista. Começa por aí. Por quê? Porque quando alguém fala para você, você tem que matar simbolicamente fulano ou ciclano, o que a gente tem que fazer é perguntar, tá, mas o que que você está chamando de simbolicamente? Mata-se pai e mãe simbolicamente falando? Não, pelo contrário. É preciso que eles estejam muito bem vivos para que você possa, de alguma maneira, constituir uma nova relação com eles. Mesmo que eles estejam mortos. O que a gente vai ouvir na clínica é que mesmo os pais mortos, eles ainda estão muito vivos dentro de todos nós. Vamos continuar aqui. Então,
Instala-se um novo tipo de divisão de trabalho. O médico revela as resistências que eram desconhecidas do paciente. Sendo estas dominadas, muitas vezes o paciente narra, sem qualquer esforço, as situações esquecidas e os contextos esquecidos. É verdade mesmo, Marcos, sabe? Eu sempre tive muito problema com meu pai, porque depois que ele aí começa. O objetivo dessas técnicas, naturalmente, permaneceu inalterado. Olha só, de forma descritiva, o preenchimento das lacunas da lembrança. De forma dinâmica, a superação das resistências de recalque. Superação do recalque. Já é o segundo texto que eu estou trabalhando com isso, hein? 1905, 9 anos depois, 1914. Tem gente que ainda acha que a psicanálise é autoconhecimento. Dá para existir um Instagram sério de psicanalista que divulgue o trabalho. Eu vou divulgar o trabalho. É, consulte comigo e supere o recalque. Hã? Vamos! Associe livremente. Venha suspender o seu recalque. Né? Não, o que que a galera vai pensar, né? Suspender o recalque. O que que o povo vai. O que que vocês imaginam? Usar de slogan. Boa sorte, Marcelo. Do jeito que o povo brasileiro é, venha suspender o recalque. Já vai achar que é massagem tântrica? Oi? Inveja, né? Vai ligar e falar: preciso levar alecrim, arruda, o que que eu levo? Sal grosso, né? Uma galinha. O que eu preciso levar para a sessão dessa semana? Fora que recalque no senso comum tem uma conotação totalmente diferente, né? Exatamente. Então imagina. É tipo despeito, né? É recalcada, né? O senso comum é muito louco. Beijinho no ombro, não é? Beijo pro recalque. Bom, então estamos no segundo texto e mais uma vez, 9 anos depois, 10 anos depois, vai. Superação das resistências de recalque. Precisamos continuar gratos à antiga técnica hipnótica, pois ela nos apresentou alguns processos psíquicos específicos da análise de forma isolada e esquemática. Só assim conseguimos ter coragem de criar nós mesmos situações complicadas no tratamento analítico e mantê-las transparentes. Pera. Nós criamos um problema? Sim e não. Porque quando a gente se coloca para ouvir o paciente, e esse paciente começa a se dar conta de que ele pode falar tudo que vem à cabeça, e que tudo que ele fala importa, você começa a ganhar um lugarzinho especial no coração dele. Você começa a ser importante. Às vezes ele sonha com você, às vezes ele está no trânsito e conversa com você. O problema é se ele está no trânsito conversando com você e você responde. Daí ele fala: e aí eu tava lá dirigindo no sinaleiro, eu tava lá no Tahiti, Marco, e aí eu tava lá mergulhando naquelas águas e comecei a lembrar das nossas sessões, e de repente eu tava conversando com você, e sabe o que você me disse? Eu falo: opa, eu devo ter dito assim, né, filho da puta, né, porque que não me levou também. Mas aí o cara fala: não, olha, você me disse aproveita, você merece e tal. Aí é um problema, né? O paciente vai conversar com a gente a qualquer momento. Ou seja, percebam isso. O analista, ele passa de alguém para uma presença. Eu acho que isso é muito importante. Eu aprendi isso na faculdade, mas eu demorei muitos anos para entender isso.
Teve um terapeuta meu, um psicanalista, né? Um freudiano, winnicottiano. Eu fazia terapia com ele no começo. E aí ele, certa vez na terapia, ele disse para mim assim, né? Marco, é engraçado, né? Porque eu falei para ele que eu liguei para ele, eu precisava conversar com ele, eu falei no telefone, pouquinho assim, coisa de 5 minutos, mais ou menos. Na época tinha secretária eletrônica no telefone. Aí ele falou assim: é engraçado que teve uma vez que um paciente me ligou aqui umas 3, 4 vezes, e aí depois ele disse: ó, eu só queria ouvir a tua voz. Tá tudo bem. O que é essa presença? Aí alguns colegas mais antigos dizem que é impossível análise online. Aí nós estamos confundindo analista com pessoa. Eu não acho que é impossível, eu acho que tem os seus problemas. Assim como a análise presencial também tem os seus problemas, né? Então, sim, nós fazemos parte importante na subjetividade dos nossos pacientes. Nós, mais uma vez, enquanto essa presença, não enquanto pessoa, já passamos por isso aqui no grupo hoje, né? Não é você, pessoa, com suas qualidades, cheiro. Não, é você enquanto essa presença que de alguma maneira se faz, né, na subjetividade da outra pessoa. Ou ainda, já podemos entrar com um pouquinho de Lacan? Já? Bem fácil. O analista como representante do grande outro. Ok? Vamos lembrar, representante não é. Estamos aqui no conceito de representação. O Acho que analista como representante do grande outro? representante. Isso. E é muito legal. Quando o Lacan ele vai lá no seminário 20 dizer que o fim de análise deve produzir um novo amor, tudo junto, novo amor, é bacana ver. Eu tive essa resposta, né, do primeiro livro que eu lancei, que foi minha dissertação de mestrado, Ainda há Amor. Lá no final eu falo da aposta na transferência. Lá no finalzinho do livro. Se eu lembrar e achar um livro, deve ter um livro meu por aqui. Às vezes eu joguei fora também. Mas se eu lembrar, eu vou pegar para vocês e vou trazer para vocês. Lá eu pergunto, né? Será que ainda tem a oportunidade? Será que ainda tem salvação, né, para a humanidade, né? E aí eu falo, a aposta está na transferência. E a análise com quem eu faço hoje análise, lá de Curitiba, Noemi, é isso. É exatamente isso. É uma relação, tá? Aonde se constrói um vínculo amoroso em que eu posso encontrar nela um certo tipo de amparo, mas assim, não é que ela é. Acho que isso aqui tem que ficar muito claro. Às vezes eu mando mensagem e ela não responde também. Normal, né? Não é que ela é, entendem? É que para mim ela representa. E representando, inclusive ela sai desse lugar. Às vezes eu colocava as coisas para ela, ela falava, você precisa se apoiar nessas pessoas, né? Então, nessas pessoas, plural. Né? Então, a aposta aqui é que a transferência, e aqui a gente vai entrar na discussão do texto, né, do âmago do texto, da alma do texto, né? O trabalho todo de uma análise se dá na transferência, na relação transferencial. Aqui está o tratamento e a cura.
Tá? A relação transferencial que vai se produzir a partir desses encontros, dessas sessões com o analisante. E nisso que vai se produzindo, o analista está envolvido até o pescoço. Porque ou ele entra como representante disso, e uma vez que entra como representante disso, a partir das suas intervenções, pode produzir efeitos de mudança significativa nessas relações de amor, na modalidade de amar, ou não tem análise possível. Vamos lá. O lembrar, então, configurava-se de modo muito simples naqueles tratamentos hipnóticos. O paciente transportava-se para uma situação anterior que ele parecia nunca confundir com a situação presente. Veja, quando a gente fala de associação livre, a gente fala de nexo, né? De uma relação entre duas coisas que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra, tá? O paciente transportava-se para uma situação anterior que ele parecia nunca confundir com a situação presente. Informava os processos psíquicos delas, até onde havia permanecido normais, e acrescentava o que poderia resultar da transformação dos processos então inconscientes para conscientes. Acrescento aqui algumas observações para as quais todo analista encontrará confirmações a partir de sua experiência. O esquecimento de impressões, cenas e vivências geralmente se reduz a um bloqueio delas. Quando o paciente fala desse esquecido, raramente ele deixa de acrescentar a seguinte afirmação: na verdade, eu sempre soube disso, mas não pensava nisso. Isso aqui é muito legal. Por quê? Porque quando a gente diz eu esqueci, significa que tem alguma coisa lá. Eu não me lembro, significa que tem algo para lembrar. Vocês já pararam para perceber que quando não aconteceu, a gente sabe muito bem que não aconteceu? Esqueci aonde foi que aconteceu isso. É diferente de aconteceu não. Eu esqueci a cara da pessoa do meu sonho. Não, a pessoa no sonho tinha um cara. Não raro, o Jorge Cesarino que fala, a função da memória é o esquecimento. Eu tenho certeza que ele pegou isso do Freud, mas eu ainda não achei no texto. Quando eu achar, eu vou falar que Jorge está plagiando o velhinho. Mas o Jorge Cesarino a gente deixa. Tá? A gente passa pano, não tem problema. Não raro, ele expressa sua decepção quanto ao fato de que não lhe ocorrem coisas suficientes que ele possa reconhecer como esquecidas, nas quais ele nunca mais pensou desde que aconteceram. Mas também esse anseio é satisfeito especificamente nas histerias de conversão. O esquecer sofre uma nova limitação através do reconhecimento das lembranças encobridoras, geralmente presentes. Em alguns casos, tive a impressão de que a conhecida amnésia da infância, tão importante para nós do ponto de vista teórico, é totalmente compensada pelas lembranças encobridoras. Nelas, não apenas se perpetuou muito do essencial da vida da infância, mas sim tudo o que é essencial. Precisamos apenas saber delas extraí-lo através da análise. Elas representam os anos de infância esquecidos tão bem quanto o conteúdo manifesto do sonho representa os pensamentos do sonho. Gente, vamos lá. Aqui um problemão. O que são lembranças encobridoras? Perguntar para os universitários aqui. Lembranças encobridoras, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu era adolescente e tinha uma foto na casa da minha mãe, aonde eu estava com um brinquedo, eu devia ter lá, sei lá, meus 2, 3 anos, e eu falava para minha mãe, isso aqui foi na casa tal, 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 tal. E aí minha mãe disse, não, isso aqui foi num lugar que a gente foi para tirar foto.
E acabando bem. Esse aqui foi no lugar que a gente foi para tirar foto. Isso aqui é um cenário. Falei, não, imagina. Eu lembro. O que que tem aí? Na casa, quando eu era criança, que aparentemente todo mundo adorava, quando eu tinha 2 para 3 anos. Deve ter umas 3, 4 fotos de lá só. Não tem nada a ver com a foto. Mas algo entra no lugar. O Freud está mostrando para gente, mais uma vez, e depois o Lacan vai retomar isso de uma forma muito legal no texto Função e Campo da Fala e da Linguagem, aonde ele vai fazer a diferença da fala plena e fala vazia. Freud vai dizer o seguinte, atenção aqui, não importa a verdade das coisas, o que importa é a superfície, é o dizer, é como se constrói a fala, é o que está sendo dito, ok? Não importa se aconteceu ou não aconteceu. Inclusive, é muito legal isso, porque é, tem uma cena de um paciente meu muito legal. Eu vou contar exatamente como o paciente contou, tá, gente? Usar as palavras dele tudo. Ele fala assim, que ele sempre foi abusado pelo primo dele na fazenda, tá? E ele diz que a cena que ele lembra é dele vendo, né? Vendo o pau do primo dele entrando no cu dele. Falas dele. Vai vendo. O que é mais legal disso é que ele fala isso uma, duas, três, algumas vezes nas sessões, até que uma vez eu digo e falo, cara, como é que você enxergou? Você era malabarista? Não sei, malabarista não, contorcionista, sei lá. Aí ele falou para mim assim, Marco, nunca tinha parado para pensar nisso. E ele começa a entender que aquela cena talvez não existisse, de fato. Curiosamente, o apelido que os primos dele davam para ele era do quê? Pau no cu. É a cena, a historinha que conta? Detalhe, isso demora, tá, gente? Primeiro ele começou a desconfiar que talvez o pau era dele, mas ele era muito criança, então não era. Aí depois ele falou, eu acho que era dois primos. Sabe, vai desconstruindo toda a lógica, né? Até que em determinado momento ele fala pau no cu, fala, tá, ficamos por aqui. Aí ele falava que ele era passivo porque tinha sido abusado pelo primo. Já não dava mais para sustentar essa história, né? Ele começa a dizer que talvez ele gostasse da coisa. Em determinado momento ele fala que, pera, eu. E ele fala isso com muita dor e muito sofrimento. Não sei se muita dor e sofrimento, né? Mas ele falava, parecia muita dor e sofrimento na fala dele. Como diz o Freud, quando o homem dos ratos começa a falar do suplício, né? Tem um gozo na fala. Ele dizia assim: eu preciso falar um negócio, eu acho que eu provocava, eu acho que eu pedia, eu acho que eu ia atrás. Até que um dia ele disse: eu acho que eu queria. Hum. Bom, trazendo esses elementos da clínica para vocês, para ilustrar isso, né? Dessa ideia de lembranças encobridoras, que na verdade, para nós, não serve se é lembrança encobridora, se é verdade, se não é verdade. O que importa é o quê?
O que aparece na fala do paciente. O que importa é o dizer do paciente, tá? Então, a gente hoje não está preocupado em reescrever a história do paciente. Depois nós vamos ver no texto de 1937 como Freud sai dessa armadilha, né? Que é tentar encontrar aqui a verdade do acontecimento e tal. Agora, uma pergunta para vocês, né? Eu vou falar do meu caso clínico aqui. Eu estava no divã, e aí eu falava do. Acho que eu já contei essa história para vocês, quando eu fui abandonado pelos meus pais, não contei? Não, acho que foi no outro seminário. Meus pais me abandonaram, eles me deixaram na casa dos meus avós por parte de pai, onde a minha avó lá era mais conhecida pelo codinome Bruxa, e ela fazia sabão, né? E ficava um cheiro de sabão assim na casa inteira e tal, e algumas pessoas diziam que eram ossos de criança. É aquele rolê assim todo assustador, né? Não podia comer na sala porque caía farelo e ela brigava. Nossa. E o meu pai e minha mãe pegaram meu irmão e foram viajar para Bariloche. E eu fiquei na casa da bruxa. Não sei quanto tempo foi. Inventei na minha cabeça que eu ficava olhando para a rua da janela. Eu lembro da cena chovendo e eu desesperado, esperando os meus pais voltarem. Eu olhando assim para a janela, assim, ó, e a chuva lá fora, a tristeza, assim, a melancolia. Eu lembro da cena toda que nunca existiu. Aí a minha analista, eu falando isso já pela terceira vez, eu já estava de saco cheio, falou assim: mas teus pais voltaram, né? Eles não abandonaram você. Eu falei: pronto, fudeu, acabou com a minha história. Tinha um gozo em dizer: os meus pais me abandonaram, por isso que eu sou assim, blá blá blá. Agora não é mais. Que bosta, eles voltaram, agora eu vou ter que me haver com isso. Hum? Eles foram só viajar. Até hoje eu não sei por que que não me levaram. Porque cada dia inventam uma história diferente também. Cada dia é uma lembrança encobridora nova. Mas, gente, isso tem que ficar muito claro para vocês, né? Que na clínica nós não estamos preocupados com a verdade da coisa, mas como se conta a história? Quais são os elementos que não se encaixam? E mais, a gente começa a ver que em determinados momentos da análise, a mesma cena ganha outro sentido. Em tal ponto que a gente não pode dizer que é mais a mesma cena do começo da análise. Muda tudo, absolutamente tudo, inclusive até a cena. O outro grupo de processos psíquicos que podem ser contrapostos às impressões e às vivências como atos exclusivamente interiores, fantasias, processos de relações, moções de sentimentos, conexões, precisa ser observado em separado na sua relação com o esquecer e o lembrar. Aqui acontece com bastante frequência que se lembre algo que nunca poderia ter sido esquecido, porque não foi percebido em nenhum momento, nunca esteve consciente e, além disso, parece ser totalmente indiferente para o percurso psíquico se tal conexão foi consciente e depois esquecida, ou se nunca chegou à consciência, como por exemplo os meus pais voltaram. Se eles voltaram, a fantasia de abandonado cai por terra. A minha mãe também era foda. Minha mãe colocava uns filmes para eu assistir que a criança perdia os pais, sabe? Já assistiram Em Busca do Vale Encantado? Eu assisti aquilo 10.000 vezes. E a minha mãe falava assim: se acontecer qualquer coisa com a mamãe, com o papai, não sei o quê. O outro filho, um conto americano do Ratinho. Já assistiu, Rafa? Já? Mas esse tem gato também, né? É isso mesmo, é. Nossa, isso é. Olha, gente, né, também. Que quer que cria na cabeça da criança, né? Vai dar merda, lógico que vai dar merda. Agora, eu duvido.
que com vocês não deu merda. É esse o segredo do Freud. Todo mundo tá fudido. Agora, alguns estão tão fudidos que não adianta fazer terapia, que o padre não resolve, que a medicação fracassa, que não adianta. Fui na academia hoje com a Ju, com a minha namorada, chegamos lá, falou, gente, cadê a endorfina? A endorfina fugiu no primeiro levantamento de peso lá. Ficou correndo na esteira lá, de endorfina. Que a academia, o treino, o exercício, essas coisas não resolvem, né? Aqui. Agora é legal. Tá, vamos lá. O que acontece com bastante frequência é que se lembre algo que nunca poderia ter sido esquecido, porque não foi percebido em nenhum momento, nunca esteve consciente e, além disso, parece ser totalmente indiferente para o percurso psíquico se tal conexão foi consciente e depois esquecida, ou se nunca chegou à consciência. Aqui que eu estava dizendo para vocês, da relação lá daquele paciente, né, quando ele se dá conta de que não era ele na cena, né, e aquela cena parece que vai se desconstruindo, e eu com o abandono dos meus pais, eles voltam, então, tipo, né, por mais que eu soubesse que eles voltaram, parece que isso fica totalmente alheio, assim, à consciência, tá? O mais legal está aqui. A convicção que o paciente adquire ao longo da análise é totalmente independente de tal lembrança. Ou seja, para o Freud, a lembrança e a história que os pacientes nos contam, a história que a gente conta no divã, só serve como o quê? Só serve como material da análise. É um material da análise. Só isso. Na verdade, como um elemento para ser analisado. Especialmente nas variadas formas da neurose obsessiva, o esquecido geralmente se limita à dissolução de nexos, ao não reconhecimento de sequências e ao isolamento de lembranças. Vamos parar por aqui, que semana que vem eu vou reconstruir com vocês de novo a questão do recalque. A gente viu o encontro passado, né? Sim? Aqui a gente vai retomar isso aqui, tá? Bom, vamos parar a leitura aqui e vamos às questões. Dá parar ali, Ju? Não sei se grava tudo. Vamos lá. Juliana, pode falar. Não, eu te perguntava, Gravou? vai ter um encontro na próxima semana, no caso, ou é no próximo, no dia, daqui a 15 dias? Tem que ver lá a data, deixa eu pegar aqui. Não, é Que tá porque lá tu no. falou na próxima semana, aí acho que era no Ah, próximo não, encontro. é. Tá, pensei que tu ia acrescentar um extra, porque tu chegou a falar, né, de ver se fazer semanal, enfim. Mas é isso, obrigada. Nosso próximo encontro está marcado 25 de março. Questões? Algumas, nenhumas. Eu não tenho uma questão, mas eu tenho
uma, uma observação. Uma observação, na verdade, foi um caso que eu atendi, que foi um pouco parecido com isso que aconteceu com esse caso que tu contou, Marco, porque é uma pessoa que eu comecei atendendo online, né? Porque é uma pessoa do interior. E aí depois ela, como ela vem do interior para estudar aqui na cidade, né? Que eu moro na capital, ela começou a fazer presencial porque, como o marido chegava em horários alternados em casa, e ela nunca sabia quando ele ia chegar, então ela parou de fazer online. Mas a questão é que ela me procurou um pouco tempo depois, ela fazia análise, já anteriormente, mas aí o analista dela acabou morrendo, e aí ela passou um tempo até conseguir procurar outra pessoa. E aí ela vem, conta o enredo da vida dela, e ela vai falar sobre a questão de uma busca que ela sofre na infância. E ela não lembra exatamente a idade que ela tinha. Ela fala que era entre 5 e 7 anos, mas que ela não tem nenhuma certeza. Era uma pessoa que frequentava a casa, um amigo dos pais. E ela fala que ele abusou dela e que provavelmente tinha abusado da irmã, que era a mais nova. E ela conta essa história já na primeira sessão, na segunda. E aí, em um momento posterior, ela retoma. E aí, de novo, ela conta a mesma história. E aí, já por umas sessões à frente, ela fala que não conseguia esquecer isso que ela tinha me falado e que para ela tinha alguma coisa ali que ela não conseguia ainda resolver. E aí chega um momento que ela vem para a sessão e começa a chorar bastante. E aí ela diz assim: Ah, Marcelo, eu vou te falar uma coisa que eu não falei nem para o meu analista anterior, mas eu não tenho certeza disso. Eu acho que eu gostava daquilo que acontecia. E de alguma forma eu procurava isso também. E aí ela começa a chorar porque na cabeça dela existiu uma cena em que ela estava deitada com o abusador e a mãe de repente aparecia no quarto. Só que ela não tinha certeza dessa cena. Mas depois que ela, digamos que admite que ali existia algum tipo de prazer, ela não retoma mais essa situação. Assim, não passa nem perto de retomar nada parecido com isso. E ela tem uma relação muito complicada com o marido, porque ele é um cara, ele é policial, né? Ele é muito ditatorial em casa, as coisas têm que ser do jeito dele. Ela basicamente vive só para ele, sendo que ela é uma pessoa que consegue ser independente desse cara, mas ela não consegue sair desse ciclo de repetição. Aí, quando tu trouxe essa questão, esse caso eu lembrei, né, das memórias encobridoras, porque ela nunca teve certeza de fato de como aconteceu. Mas aí ela tem uma história, né, uma versão daquilo que ela, entre aspas, talvez se lembre, mas que parece que para ela, pelo menos até o ponto que a gente, até o momento que a gente se encontrava, que já faz um tempo que ela não retorna, parecia que meio que tinha resolvido. Como quando ela falou, eu acho que eu tinha prazer naquilo, mas eu não sabia fazer uma certa distinção. Então, assim, isso acontece bastante em análise, né? As pessoas não terem necessariamente a certeza do que aconteceu, mas às vezes a lembrança que ela tem daquilo ficar e a pessoa pular para um outro ponto. O que a gente também nunca vai ter certeza, né? Mas não vai caber a gente, como o Marco falou anteriormente, né? Ficar retornando sobre aquele assunto, né? Você acha que foi isso mesmo? Você... Não vai caber o analista perguntar sobre isso para a pessoa. Mas se surgir aí, né? No tratamento a gente vai tentando fazer algum tipo de direção. Assim, é que no fundo, a verdade, propriamente falando, ela é acessível, né? Se você perguntar para três pessoas diferentes o que aconteceu numa cena, três pessoas vão dizer coisas distintas às vezes. E às vezes tão distintas que tu vai ter que apostar em uma delas. A gente esquece essa ideia de verdade e trabalha com a fala mesmo, com o discurso, né? Com o dizer do paciente, né? A gente sai do campo. Um livro muito bom para discutir isso é o do Paulo Beer, que tá aqui, ó. Verdade e Sofrimento, Psicanálise, Ciência e a Produção de Sintomas. Aqui, ó, do Paulo Beer. Bonitinho, né? Onde ele discute a questão do que é verdade, do que é verdadeiro, né?
A psicanálise trabalha com a dimensão do verdadeiro, não com a dimensão da verdade. Marco, Oi. a gente pode pensar na fantasia como uma realidade psíquica também? Eu li algo relacionado a isso, mas me veio agora a questão falando sobre as lembranças encobridoras. Sim, 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 tá certa. Fantasia é essa realidade psíquica. Vamos lá. Quando a gente fala realidade psíquica, a gente está tentando fazer uma separação entre realidade factual e realidade psíquica. O que o Freud vem mostrar para a gente é que não existe realidade factual, que só existe uma realidade. Essa realidade é subjetiva. Então, veja, o Freud fala isso, mas ele não fala da cabeça dele. Ele está falando isso a partir de Schopenhauer, Kierkegaard, Kant, né? E tantos outros filósofos que passaram por ali. De alguma maneira, aquilo que eu compreendo como realidade passa pela minha capacidade, né, de subjetivação daqueles fenômenos não, daquilo que o objeto representa para mim. Ou seja, estou sempre no campo da representação, tá? O Lacan ele vai mais além depois. O Lacan ele vai dizer assim: a realidade ela é simbólica, imaginária e real. Ela é real, simbólica e imaginariamente constituída, que é o RSI. Quando o Lacan fala de real, simbólico e imaginário, ele está falando da constituição da realidade. Né? É isso que a gente chama de realidade. Por exemplo, Jéssica, se você morrer agora, espero que não, de verdade, assim. Né? Mas o que acontece com a realidade? Isso é muito legal essa discussão, porque agora, nesse exato momento, sempre que eu falo isso, me dá até uma tonturinha, assim. É tonturinha mesmo, assim, um sintoma bem estéril. O que, nesse exato momento, o que faz você ter a certeza de que você não está em coma numa UTI? E tudo isso aqui não passa de uma fantasia, de efeitos de drogas. Alguns podem até falar, não, mas eu não usei tanto ontem, né? Foi só um pouquinho, que você lembra, né? A Matrix, presa dentro da Matrix. Pois é, Aí, será que a questão física, corpórea, traria uma sensação de existência, uma subjetivação do corpo? Não sei. Acho que eu tô falando besteira aqui. o Jorge Cesarino me ensinou uma coisa muito legal. Você só sabe que você tem alguma coisa dentro da pele, que a gente vai chamar de órgãos, quando dói. Você só sabe que existe apêndice, esse aqui é legal, quando dói. O apêndice é o inconsciente. Eu tinha apêndice, né? Não é? Dói, tem que tirar. Aí você fala, eu tinha apêndice. É o inconsciente. Tá sempre no passado. O corpo é isso que a gente chama de órgãos, de costela, né? Você só sabe que você tem costela porque alguém nomeou isso, ó, é uma costela. E aí, a hora que aperta, você sente. Umbigo. Umbigo é uma coisa fantástica, né? Tem gente que não pode ver o outro botando o dedo no umbigo, assim, que tem faniquito. O umbigo nem é teu, nem o dedo é teu, né? Indo no umbigo lá.
que é o corpo. E aqui tem uma experiência que o Daniel Marperes fez comigo uma vez, que ele tava assim, eu tava lá na frente, né? Cagada minha, né? Sentava meio na frente nos seminários dele. E aí eu tava lá de boaça, assim, de boa, prestando atenção, anotando, tal, o que ele tava falando, e eu não me dei conta. Tava falando do corpo. Ele falou assim: o corpo é uma projeção. E aí, de repente, a hora que eu olho, ele tá aqui do meu ladinho, assim, com a boca assim, ó. Eu viro assim, eu assusto, assim, ele fala assim: o que que aconteceu, Mar? Daniel Mar Pérez. Eu tenho vontade de fazer isso na aula, mas eu preciso ficar mais velho. Ele fez com você também? Ah, com você também? Nossa, eu achei que eu era o único. Acabou agora a minha fantasia. Eu achava que eu era. Não, não, obrigado, Rafa. Então, assim, quando ele faz isso, ele mostra para mim que o meu corpo depende da relação que eu estabeleço de uma maneira articulada com a minha fantasia com o outro. Se é minha filha que pega na minha mão, beleza. Se é minha namorada, beleza. Talvez até o Rafa tá aqui. Mas minha mãe, puta que pariu, ela pega na mão já. Já aconteceu isso com. Ah, duvido que é só comigo, né? Ah, mas é um toque, é. Por quê? Mais uma vez. Porque de alguma maneira nós estamos fadados a viver a partir da nossa fantasia. É esse corpo que o Freud está se ocupando na clínica. É um corpo banhado pela linguagem. É um corpo falado. É um corpo de palavras, palavreado. Não um apêndice, órgão, não sei o quê. Juliana, pode falar. Eu estava lembrando da aula do Cesarino que teve ontem, né, sobre DSM, psicanálise e depressão, enfim. E ele estava falando justamente disso, de que precisa ser identificado, nomeado, para que esse corpo passe a ter, ser reconhecido, né? E como é perigoso a gente ter toda essa medicalização, todos esses diagnósticos e tudo isso que chega de um outro, é, sabe, para nomear, e aí como isso vai se relacionar com fantasia e como que se reage em torno disso, como esse corpo tá tão predado, né, por essa forma de É que, olhar. tá, é que nós temos aqui, eu estou tentando mostrar para vocês dois corpos distintos. Uma coisa é o corpo biológico, outra coisa é esse corpo palavreado que a gente trabalha na análise. Então, uma coisa não é sem a outra, né? Mas você dar um diagnóstico, por exemplo, e submeter esse indivíduo ao tratamento psiquiátrico ou com drogas, seja lá com o que for, vai afetar também esse corpo de palavras. Mas veja, mesmo que afete esse corpo de palavras, ainda assim são palavras. O diagnóstico são palavras. A medicação são palavras. A eficácia simbólica de um tratamento, seja ele uma psicanálise ou uma cirurgia, tem que ser levado mais em consideração do que a gente costuma fazer. Inclusive nós, psicanalistas, que trabalhamos com palavras, não acreditamos muito nos efeitos dela, não. Vamos parar por aqui, minha gente. Continuamos, não na próxima semana, na outra. E qualquer dúvida, comentário, podem mandar lá no grupo, tá bom? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.